Noite, pessoal. Bem-vindos. Hoje é o dia de São José Operário. Graças a Deus, São José, rogai por nós. Estamos aqui para falar de uma medida provisória emitida domingo à noite, véspera de feriado, com mudanças importantíssimas sobre tributação internacional. Quase como se eles quisessem que ninguém tomasse nota. E vamos discutir aqui as consequências dessa medida. Bem-vindos, Carolina, John, Lara, que bom ter vocês aqui, viu? Fiquem então liberados para fazer perguntas. O tema é bem técnico, aliás, é super técnico. Então essa live é mais direcionada para advogados. Claro, se tiverem aqui empresários, investidores, eu vou tentar facilitar para vocês entenderem também. Afinal, o dinheiro é de vocês, né? Principalmente. Mas a live, o objetivo realmente é entender o que está acontecendo, porque assim, o nível de notícias disparatadas, reportagens, postagens, maluquices que circulou aqui nesse Instagram hoje foi muito grande. Bastante gente, pessoal, que coisa boa, tá? Leonardo tá aí. Vamos aí, se quiserem fazer perguntas, Ricardo, eu vou respondendo aqui à medida do possível. Mas vamos lá. Qual é o objeto da nossa live de hoje? Medida provisória 1171, do dia 30 de abril, de ontem à noite, domingo à noite. Ela deve ter saído aí de manhã, mas a bomba caiu mesmo no Brasil inteiro, foi de noite. Então vamos lá. Essa medida provisória, ela trouxe 3 principais alterações. Então, primeira alteração, o modo de cálculo de imposto de renda sobre rendimentos auferidos no exterior, rendimentos financeiros auferidos no exterior, por brasileiros que moram no Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, o modo da tributação das offshore, de quem mora no Brasil, né, das offshore, e tem offshores no exterior. O que são offshores? São empresas no exterior, de modo geral, especialmente aquelas localizadas em paraísos fiscais ou usadas para fins de investimento. Mas, de modo geral, qualquer tipo de empresa no exterior. Isso tem um impacto gravíssimo para a internacionalização das empresas brasileiras. Boa noite, Cris, todo mundo, Samuel. Em terceiro lugar, essa MP regulou sobre trusts. Os trusts são um instituto aí do direito, principalmente inglês, mas hoje em dia a gente pode dizer do direito do common law, direito anglo-saxão, direito até europeu, que é uma coisa difícil de traduzir no Brasil, mas é uma forma de estruturação patrimonial que serve para proteger e regular o patrimônio. Tem várias teses de mestrado, doutorado, querendo explicar como é que o trust pode ser regulado no Brasil, utilizado no Brasil, etc. Mas aí essa MP foi lá e deu uma tacada, sabe? Deu uma marretada no conceito legal e criou um conceito dela. Então a gente tem 3 tópicos. O tópico que o pessoal mais repercutiu inicialmente foi o da tributação dos rendimentos no exterior. Mas os tópicos mais drásticos, mais importantes para o Brasil, não são esses. São justamente a questão da offshore e a questão do trust. Eles vão ter repercussões muito maiores do que a tributação de investimentos no exterior. Durante a live aqui nós vamos falar também mais para o final quais serviços os advogados podem oferecer para os clientes, empresários, investidores, empresas financeiras, baseados nas novidades ou potenciais novidades dessa medida provisória. Ok? Então vamos lá. A medida provisória está em vigor? Sim, ela está em vigor. A medida provisória entra em vigor imediatamente. No caso aqui, deixa eu até ver no último artigo dela. Entra em vigor dia 1º de maio, né? Hoje, foi emitido no domingo. Só que toda medida provisória ela tem um prazo de 60 dias, renovável, né? Então 120 dias, em que ela tem que ser aprovada ou rejeitada pelo Congresso Nacional. Se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional, ela vai perder a validade. Então, a maioria das decisões, das consequências dessa norma, são para o ano que vem. Então, a gente tem aí 4 meses para saber se o Congresso vai aprovar ou não. Eu já adianto que eu espero que não aprove, porque isso aqui foi mal feito, foi feito na pressa mesmo. Então, muita gente está perguntando, né? Então, assim, por enquanto está valendo, mas realmente ela mesma prevê que digamos assim, a tributação efetiva começa ano que vem. Então, isso tem que ser decidido esse ano. Outra coisa, essa MP, deixa eu dar um contexto aqui para vocês. Por que essa MP teve que sair ontem, domingo? Foi pelo seguinte. O presidente, ele queria anunciar o aumento da taxa de isenção do imposto de renda. Então, assim, na prática, é como se fosse uma redução do imposto de renda, especialmente para as classes mais baixas. Não tinha dinheiro no orçamento para fazer isso. Então, ele tinha que arrumar dinheiro de algum lugar. Eles olharam lá as ideias e falaram assim, olha, se a gente tributar, entre aspas, os ricos, né, quem tem investimento no exterior, e fizer toda essa questão aqui de offshore trust, que gera um plano do governo, a gente consegue aqui
um faturamento, uma arrecadação virtual potencial que cobre o rombo dessa isenção. E a gente vai poder lá no dia 1º de maio, que é dia de São José, mas que também o pessoal conhece como dia do trabalho, a gente vai poder lá dizer que abaixou o imposto de renda. Então tinha que tirar dinheiro de algum lugar e meter essa MP lá domingo à noite. Entendeu? Foi isso. E tem uma questão ideológica muito forte, porque muitas pessoas, eu fiquei até chocado, tem até advogados, pessoas que eu conversei, se você falar assim, olha, estão tributando os investimentos no exterior, a pessoa fala, isso mesmo, o rico tem que pagar imposto. Fala assim, gente, mas pagar imposto é ruim, a economia já está sobretributada, né? Ela não cresce, porque tem tributação demais, você não consegue acumular capital. Mas é uma divisão ideológica muito rígida, né? Porque a pessoa fala, não, rico tem que pagar imposto, eu quero que pague mesmo. E ainda mais vai diminuir o imposto do pobre, maravilha. E o pessoal que é da classe produtiva fala assim, não, já quase não dá para produzir nesse país. Essa norma incentiva o quê? Que os brasileiros saiam do Brasil. Mudem aí para o Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Miami, que vai ser melhor para eles, vão pagar menos imposto. Porque o recurso que eles tinham para não pagar tanto imposto era justamente investir fora do país. Isso é uma divisão política mesmo, ideológica muito clara. O problema é que no meio dessa decisão ideológica, como quem está no poder é de esquerda, eles criaram uma norma pró-tributação que não respeitou muito os critérios técnicos. Entenderam? Que é o problema que a gente está discutindo aqui hoje. Mas é por isso que ela saiu domingo. Isso é uma norma dessa complexidade. Tinha nada que sair domingo para entrar em vigor no dia de feriado. Tá todo mundo aí descansando. E a gente tem que analisar aqui em 24 horas, entendeu? É uma coisa muito complicada. Mas enfim, é a situação que a gente vive. Então vamos lá. O que essa norma fala? Então, antes de explicar o que ela fala, tem que explicar como é que é o sistema hoje, que a maioria das pessoas também não sabe. Como é que é a tributação de investimentos estrangeiros, não é nem estrangeiros, investimentos de brasileiros que moram no Brasil e investem no exterior em aplicações financeiras. Aplicação financeira é como se fosse, pensa assim, uma poupança, sabe? Um fundo de investimento, a pessoa aplica. Isso é uma coisa rara? Isso já foi raro. Há 20 anos atrás era raríssimo, há 10 anos atrás não era comum. Do ano passado para cá, antes do presidente atual ser eleito, as notícias dizem que teve mais de R$1 bilhão saiu do Brasil para ser aplicado nos Estados Unidos, especialmente com algumas corretoras aí, como a Avenue, corretoras que abriram o site possibilidade de aplicação eletrônica. Por quê? Porque o pessoal ficou com medo desse governo fazer o quê? Aumentar impostos, que é o que ele está fazendo, né? Então, de certa maneira, eles tinham razão. Então teve um movimento de capital muito forte, ou seja, esse dinheiro que poderia estar aqui no Brasil, digamos, né, na poupança, num fundo de investimento imobiliário para construir novas lajes, novos prédios, ou alguma coisa na bolsa de valores, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. Não só para os Estados Unidos, mas principalmente Estados Unidos, né, Luxemburgo, Suíça. Por quê? Porque o pessoal estava com medo desse governo. O governo vai lá e aumenta o imposto. E agora o governo está perseguindo esse dinheiro que fugiu. Entenderam? Essa MP representa isso um pouco. Então, como que era a tributação? Pessoal, para quem gosta desse assunto, vocês vão adorar essa live, porque é um assunto mais legal do mundo para quem gosta. Para quem não gosta, quem é empresário, não está muito interessado nos detalhes, fique só, por favor, nos números, tá? Os números vocês vão entender. Mas aqui eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico. Como é que é a tributação hoje de investimento do brasileiro que mora no exterior e tem uma conta na Avenue, investe no exterior? É assim. Digamos que ele invista nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos são famosos por eles darem uma isenção de ganho de capital em ações. Então eu não sou advogado lá, não posso te garantir que é sempre assim, mas normalmente é assim, você vê na mídia e tal. Então você compra lá uma ação da Apple por R$100. Aí você vende a ação da Apple por $100. E vende a ação da Apple por $120. Você teve um ganho de $20. Perfeito, né? Comprou por 100, vendeu por 120. Esse ganho de $20, nos Estados Unidos, por uma série de questões lá, normalmente para quem é investidor estrangeiro não é tributado. Mas você estando aqui no Brasil, como você teve um ganho em dólar, em teoria você tem que pagar o ganho de capital. Igual quando você tem um imóvel e vende, tem um ganho, você tem um ganho de capital ali, ele tem que ser tributado. E essa tributação inicia em 15%. Beleza? Só que tem uma isenção. Essa isenção é de R$35 mil por mês. Para todos os ganhos de capital da pessoa. Então se naquele mês ela teve um ganho de capital de menos de 35 mil, ela não vai pagar imposto. Seria o ganho de capital de pequeno valor. Que é para a Receita não ter que ficar fiscalizando assim. A pessoa comprou o celular por 100, vendeu por 150, comprou uma moto por 2.000, vendeu por 2.800, entendeu? Esses ganhos de capital que ela considera de pequeno valor, ela não tributa. Tem uma isenção. A lógica é essa. Tem uma certa discussão se essa isenção vale para ganhos de capital que vem do exterior, mas a maioria do pessoal do mercado considera que sim. Inclusive, se você perguntar numa corretora e tal, eles vão dizer que não precisa pagar. Então, isso é o de ganho de capital. E tem, fora o ganho de capital, quais são os outros tipos de rendimentos financeiros? Os outros tipos de rendimentos financeiros, que não são ganho de capital, eles têm uma natureza ou de juros. Como é que é juros?
seria semelhante à poupança, né? Você põe R$100, no fim do ano tem 106, por exemplo. Ou de dividendos. Dividendo é quando você investe na empresa, por exemplo, na Apple, e ela distribui dividendos para você. Aí você ganha aquele lucro da empresa. É um outro tipo de rendimento financeiro. E vários outros tipos de rendimentos derivados, ágio, deságio, tal, que não vem ao caso agora. Mas, basicamente, esses outros rendimentos, seja juros, seja dividendos, rendimentos que não são ganho de capital, como é que eles são tributados? Eles são tributados no Brasil mensalmente via uma coisa que chama Carnê-Leão, que muita gente não conhece, outras pessoas já ouviram falar, não sabem o que é. Carnê-Leão é uma espécie de declaração de imposto de renda mensal, em que você tem que antecipar o pagamento de imposto de renda sobre alguns tipos de rendimentos. Por exemplo, a pessoa que é corretora de imóveis, a pessoa que recebe rendimentos exterior, tem várias coisas assim. A pessoa que recebe aluguéis. Então, o brasileiro hoje, que tem investimento lá na Avenue, que investe nos Estados Unidos, ou que tem uma conta de investimento na Suíça, quando for ganho de capital, né, por exemplo, ele vendeu uma ação, ele recolhe o ganho de capital, se for acima de 35 mil. Quando for um rendimento, juro, dividendo, etc., ele recolhe o Carnê-Leão mensalmente. O Carnê-Leão segue a tabela do imposto de renda. Então, ele vai a 0, 7,5, 15 até 27,5. Então, se for um rendimento ali a partir dos R$10 mil, ele já vai pagar alguma coisa próxima a 27. Entenderam? Então, hoje tem esses dois sistemas. Primeira coisa que é essa... Então, quando sai na mídia assim, MP tributa investimentos no exterior. É mentira, já é tributado. Sempre foi tributado há muitos anos já, décadas. Na verdade, o que ela fez foi reorganizar a tributação. E o que ela fez? Ela falou assim, ó. Presta atenção, ela falou assim, esquece Carnê-Leão. Você vai tributar anualmente, ou seja, todo ano seguinte, você vai ter um monte de rendimento esse ano, né? Ano que vem, lá em abril, época de declaração de imposto de renda, como a gente está agora, você vai pegar esses rendimentos todos que você teve no exterior e vai declarar na declaração de imposto de renda. Ah, tive, sei lá, R$100 mil de rendimentos no exterior. E você vai tributar não mais conforme a tabela única do imposto de renda, que vai até 27,5, mas conforme uma tabela especial, que essa MP criou, que vai até 0 até 6 mil por ano, 15% até 50 mil, e acima de 50 mil, 22,5%. Ou seja, de certa forma, a tributação abaixou, entendeu? Diminuiu. Porque ela ia até 27, agora ela vai até 22,5. E a forma de você apurar também melhorou. Porque antes você pagava mensalmente e agora você paga anualmente. Entenderam? Então, assim, na questão dos investimentos financeiros, aparentemente foi muito bom. A gente tinha que bater palma, dar graças a Deus. Falar, que governo bom. Diminuiu a alíquota de 27,5 para 22,5. E ainda jogou um ano para frente, ou seja, eu tenho um ano para acumular, guardar, não preciso ficar ali pagando todo mês. É uma maravilha. Mas onde é que está o que eles falam em inglês, o catch? Né? Onde é que está o problema? O problema está o seguinte. A norma não falou isso. Ela fez uma salada. Para começar, lembra que eu disse que tinha uma diferença entre ganho de capital e rendimento? Essa norma mistura os dois. Não dá para entender muito bem, ou seja, vai ficar para uma regulação posterior da Receita, se é efetivamente essa diferença entre ganho de capital e rendimento vai se manter, ou se a Receita vai misturar as duas coisas. Eles fizeram uma regulação assim, difícil de compreender. E outra coisa, eles meteram aqui como rendimento coisas que não eram consideradas rendimento. Por exemplo, apólices de seguro. Existem alguns tipos de seguro de vida que é assim, só para vocês saberem do que eu estou falando. Você paga o seguro de vida todo ano. Se você não morrer, literalmente isso, você pode, daqui a um certo tempo, como se fosse assim, sacar uma parte daquilo que você pagou. Entendeu? Como se fosse assim, ao invés de ganhar o dinheiro se eu morrer, eu quero o dinheiro antes. Mas não descaracteriza como seguro de vida. A Receita foi lá, né? Ou a MP, a presidência no caso, meteu ali uma apólice de seguro como rendimento financeiro. Mas seguro de vida eternamente, né, sempre foi isento. Pois está lá. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1. Apólice de seguro. E outra coisa, ela colocou aqui, de uma maneira super confusa também, valorização cambial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Sabe quando você compra um imóvel? Você comprou sua casa lá por R$100 mil. Aí daqui 20 anos você vai vender, ela está valendo 500 mil. Você só vai pagar a diferença, né, o imposto sobre essa valorização quando você vende a casa. Você não paga, por exemplo, todo ano, digamos que ela valorizou 100, 105, 110. Você não paga imposto de renda todo ano. A valorização cambial também era assim, ou seja, você só pagava a valorização cambial quando você vendia aquele ativo. Pela norma que não dá para entender, a Receita vai emitir uma instrução normativa, alguma coisa, mas parece que eles querem tributar a valorização cambial mesmo antes de você liquidar. Entendeu? Por exemplo, você comprou, o dólar estava a 5.
Aí ano que vem o dólar tá a 7. Eles vão te tributar essa diferença, mesmo que você não tenha vendido, não tenha ganhado essa diferença de verdade. Vai ser assim? Não sei, mas parece que vai. Então, vocês estão entendendo? Eles aparentemente abaixaram a alíquota. Mas se você nessa alíquota meter um ganho de capital, que tinha uma isenção até 35 mil por mês, meter seguro e colocar valorização cambial não realizada, você aumentou a alíquota para 50. Entenderam? Assim, efetivamente. Então, super bagunçado. Por que foi isso? Pode ser falta de técnica jurídica? Pode. Pode ser que eles estão pensando em dar uma amassada no contribuinte e regular tudo depois para a Receita e deixar para a Justiça resolver? Pode. Pode ser também que eles não estão pretendendo cobrar nada disso, mas colocaram isso só para justificar, para dizer lá na lei orçamentária, que essa lei geraria um orçamento suficiente para cobrir o rombo desse benefício de imposto de renda pelos mais pobres. Então eles botaram assim a interpretação máxima possível. Pode ser também. Outra possibilidade. Se vocês lerem os relatórios da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles têm lá um projeto chamado BEPS, BEPS, né? Que é um projeto para reduzir, digamos assim, os planejamentos tributários internacionais. Resumindo bastante. Esses projetos mencionam esse tipo de coisa. Você tem uma série de estudos internacionais que mencionam essas medidas como medidas boas para o governo tributar mais. Pode ser também que simplesmente a presidência falou assim, me dá aí uma norma que tributa bastante. E eles pegaram esses estudos, que já eram baseados em estudos internacionais, né, em projetos internacionais, e só deram copia e cola lá. Então, esse é um dos motivos pelos quais é muito importante que vocês conheçam o direito internacional e o que está sendo discutido internacionalmente. Porque para muita gente isso aqui foi um escândalo, mas eu li e falei, beleza, estou entendendo, eles estão compatibilizando a legislação brasileira com os projetos da OCDE, papapá. Então eu li e achei normal, entendeu? Não me assustou. Para muita gente foi um motivo de susto. Tem gente aqui fazendo altos comentários. Realmente, não é fácil não, pessoal. Pessoal, antes que eu me esqueça, daqui uma semana, dia 8, segunda-feira, vou fazer um evento chamado Operação Conquista 2, que é um evento para quem quer advogar, iniciar na advocacia internacional, tá? Advogar internacionalmente. A inscrição é gratuita, o link está na minha bio. Se vocês estão gostando dessa live, vocês certamente vão gostar do evento. Então se inscrevam lá, tá? Não percam, vocês vão gostar com certeza. Se vocês estão aqui num dia de feriado à noite discutindo tributação internacional, vocês vão adorar. Que vai ser disso aqui para melhor. Obrigado, Clonice. Então vamos lá. A pessoa perguntou aqui sobre a questão do uso das offshore. Já vou explicar. Então, a primeira questão é essa das pessoas físicas. Essa das pessoas físicas até dá para contornar. Como? Você fala assim, olha, você vai mudar os seus investimentos no exterior só para investimentos de realização a longo prazo. É um fundo que distribui a cada 5 anos, é uma compra de ação que você não vai mexer mais. Até que, assim, se for uma pessoa física atuando, ela até consegue ser um pouco menos impactada por essa norma se ela reestruturar toda a carteira no exterior. Entendeu? Não é que ela vai ser imune, mas assim, vai doer menos. Se ela falar, não, beleza, eu faço uma carteira que não tem muito rendimento, vai ser uma carteira que eles chamam de valorização, né? Eu compro a ação e deixo ela lá parada, nunca vendo. Quando eu for aposentar daqui a 30 anos, eu vendo e pago o imposto. Tá. Beleza. Até que não vai doer tanto, não. Vai ser ruim, mas não tão ruim, né? Dependendo aí da regulação da Receita. Agora, a parte das controladas no exterior das offshore, isso aqui é uma catástrofe, horrível. Isso nunca poderia ter sido feito dessa forma. Mas aí nós vamos ter que também dar 2 passinhos para trás para poder explicar para vocês, tá? Então é o seguinte. Alguém perguntou se fundo de investimento está no MP? Tá também. Mas o fundo tem que ter que distribuir, né, resultados. Isso que eu quero dizer. Se é um fundo que não distribui resultados, ou distribui, sei lá, 10 anos, é mais tranquilo. Tá? Vamos lá, gente. O que é a questão das offshore? É o seguinte. Como eu disse, offshore são, nesse sentido aqui, são empresas quaisquer controladas no exterior. Qualquer lugar. Uma empresa nos Estados Unidos é uma controlada. Uma empresa na África é controlada. Na Suíça é controlada, tudo igual. Offshore é um termo, digamos assim, comercial para a gente se referir a esses assuntos. Então vamos lá. O que a SMP fez? A SMP deu para as pessoas físicas o tratamento que o governo dá para as empresas multinacionais, para Vale do Rio Doce e para Petrobras. Entendeu? Então é o seguinte. Como é que é hoje? Hoje, se uma empresa brasileira hoje, digamos, eu falei aqui Petrobras e Vale porque elas são as mais importantes nesse aspecto. A Vale do Rio Doce tem lá unidades em Moçambique, unidades no mundo inteiro.
A Petrobras, da mesma forma, tem na Holanda e tal. Se elas têm lucro no exterior, elas têm que pagar imposto aqui no Brasil sobre esse lucro no exterior, mesmo que o lucro nunca venha para cá. Entenderam? Então é assim. Chegou no fim do ano. A Petrobras Brasil deu 10 bilhões de lucro. A Petrobras da Holanda deu 1 bilhão de lucro. Só que esse lucro é um lucro contábil, entenderam? Ele não foi depositado aqui na conta do Banco do Brasil, do Itaú, da Petrobras, não. Ele está na contabilidade da Holanda. Esse lucro de 1 bilhão pode ser que nem exista, entendem? Pode ser que não tenha 1 bilhão de reais na conta. Pode ser que não é um lucro contábil, mas que de dinheiro mesmo na conta tem assim 200 mil só. Porque o resto pode ser coisas que ainda não foram recebidas, pode ser créditos tributários, reavaliação de reservas, uma série de coisas. Hoje não vai dar tempo de explicar, mas assim, vale dinheiro, mas não é dinheiro, entendeu? Assim, tem valor econômico, mas você não consegue botar no bolso. Então, digamos que tem um lucro lá de 1 bilhão na Holanda. A Petrobras tem que pagar imposto no Brasil desse lucro de 1 bilhão que está lá escrito na Holanda, contabilizado, ainda que ele não seja transmitido para o Brasil, transferido, e ainda que ele nem exista. Ainda que a empresa lá tenha só 100 milhões em caixa. Entenderam? Estou resumindo bastante, isso é um pouco complexo, mas basicamente é isso. Por quê? Isso é uma briga que demorou 10 anos, literalmente, no Supremo, porque o governo falou assim, eu quero tributar a Vale do Rio Doce e a Petrobras. E outras também, mas essas duas com certeza. Como é que eu vou fazer? Bom, eu não... em teoria eu não sou um ditador, né? Então eu tenho que seguir a lei. Então como é que eu consigo dar uma... assim, pegar... exagerar na interpretação da lei aqui, dar uma forçada de barra violenta para eu conseguir tributar a Vale sem ter que instaurar uma ditadura aqui, ou mudar a Constituição, etc. Fazer uma lei complementar nova. Eu vou dizer que toda vez que a empresa tem um aumento patrimonial no balanço, ela oferiu renda. Entenderam? O governo falou assim, bom, uma empresa é uma ficção jurídica, então se está escrito lá no papel que tem 1 milhão, tem 1 milhão, eu vou tributar. Ainda que esse 1 milhão não exista. Como está no papel, a empresa é uma ficção, eu vou tributar. Resumindo, é isso. Foram para o Supremo. As empresas falaram, Supremo, o governo está dizendo que o dinheiro existe, mas o dinheiro não existe, então eu não tenho como pagar imposto porque a renda não se configurou. Aí o Supremo falou assim, não. O Supremo foi na linha do governo. Como você é uma ficção jurídica, se está no papel existe, então você vai ter que pagar. Então as empresas hoje do Brasil pagam imposto sobre o lucro que nem existe, mas está apurado no exterior. Entendeu? Mas qual que é o cerne desse argumento? É que a empresa é uma ficção jurídica e por isso o que está escrito no papel vale. Aí o governo falou assim, tem muito brasileiro que tem offshore no exterior e dentro dessas offshore tem dinheiro. Eu vou usar o mesmo argumento que eu usei para as empresas para tributar a pessoa física. Aí alguém lá, uma santa alma lá dentro do governo, deve ter dito assim, mas ô governo, digamos que seja assim, o estagiário da Receita, um cara que ainda tá com a cabeça fresca da faculdade, né? Falou assim, não, mas ô Receita, sei lá, ministro da Economia e tal. Mas a empresa é uma ficção jurídica, tem que ter aquela paradinha lá, né, do dinheiro e tal. A pessoa física, não, a pessoa física existe, ela tem conta, entendeu? Tem conta pra pagar, o dinheiro, se ela não tiver o dinheiro, ela não tem como te pagar e tal. Então a gente não pode tributar ela, não. E aí o que a Receita fez? E a presidência? Tô nem aí, vou tributar do mesmo jeito. E fizeram igualzinho, tá escrito aqui na norma. Se tiver lucro no balanço no fim do ano, o dono da empresa que mora no Brasil tem que pagar imposto. Mas e se o lucro for apenas fictício, etc? Tem que pagar também. É o que tá escrito aqui, entendeu? Ou seja, desorganizou todo o esquema das offshore, para quem é brasileiro e tem offshore. Aí vocês vão perguntar assim pra mim. Mas isso não é só quando a pessoa tem offshore para investimentos, é um cara rico? Não. Mesmo as pessoas que têm offshore como forma de organizar a empresa mesmo, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos e uma empresa em Portugal. Tenho lá uma loja de roupa, uma distribuidora de software. Em tese, vão ser atingidos por essa norma da mesma forma. Então, todo empresário brasileiro que internacionalizou seu negócio está sendo penalizado. Entenderam? O governo falando assim, se você apurar lucro lá, fora assim, que certamente vai vir agora uma regulação da Receita dizendo que a pessoa que tem offshore vai ser obrigada a apresentar uma declaração nova, mostrando o balanço, entendeu? Vai burocratizar o negócio. Tirando essa parte burocrática, que é até uma certa humilhação, a pessoa vai ter que pagar mais imposto. Isso não é só para quem é investidor ricaço. O cara que está internacionalizando um pequeno negócio, o cara que tem aqui um negócio de influência digital e faz marketing em Portugal e nos países que falam português, Angola, caiu nessa, entenderam? Aí como que é? Na verdade, não é todo mundo que vai cair nessa, mas quem que vai cair nessa? São dois tipos de empresas, tá?
Então, se a empresa tiver em qualquer um desses requisitos, ela vai cair nesse buraco aí. Primeiro, se ela estiver num país que é considerado paraíso fiscal. Tem uma listinha da Receita dos paraísos fiscais. Até separei aqui. É uma lista que, inclusive, quem estuda comigo conhece bem, porque a gente revisa ela quase todo dia. Fechei sem querer aqui. Mas é uma instrução normativa da Receita que vem lá com a lista de todos os países considerados paraísos fiscais ou países com tributação favorecida. Tem tudo quanto é paraíso fiscal lá. Quais são os países que não estão nessa lista e que são muito importantes? Não estão lá, tá? Ou seja, que você poderia ter offshore neles. Inicialmente, Uruguai, Suíça, Luxemburgo. Outros também, Singapura. Vários tipos de empresas em Singapura não são paraísos fiscais. E, claro, os países normais da Europa, Estados Unidos, Canadá e tal. Mas, assim, os considerados, digamos, paraísos fiscais, esses 4 principalmente, você poderia ainda ter uma empresa lá e ter certos benefícios fiscais. Mas, além disso, onde foi que, para mim, a MP errou demais? Ela falou o seguinte, que a renda ativa da empresa tem que ser superior a 80%. O que é isso? Vou explicar. Ou seja, estão dizendo assim, o que o governo queria dizer? Se você tem uma empresa no exterior, e essa empresa no exterior só tem renda passiva, o que é renda passiva? Juros, aplicação financeira, ou seja, se ela é só um veículo de investimento, você tem que pagar imposto. Se ela está no exterior, não está em paraíso fiscal e tem renda ativa, ou seja, se ela faz compra e venda, você não tem que pagar imposto. Só que, tudo bem, isso até existe em outros países do mundo. Mas qual que é o problema? A renda ativa que ela colocou aqui, o nível é muito alto. Normalmente no mundo, a renda ativa tem que ser mais de 50% da receita. Então, por exemplo, a empresa recebeu 10 mil reais de aplicação financeira e vendeu 15 mil reais. Beleza. Aqui eles estão pedindo que a receita ativa seja de 80% da receita. É um número muito grande. E o que é para mim o pior? Eles estão dizendo que não vai ser considerado receita ativa da empresa a receita que vem de royalties, de participações societárias e de intermediação financeira, mas principalmente de royalties e de participações societárias. Ou seja, qual que é o principal... hoje em dia, qual que é o principal tipo de empresa brasileira que consegue competir no exterior? São as empresas de tecnologia. E o que a empresa de tecnologia faz? Licencia tecnologia. O pagamento de tecnologia chama royalties. E os dois tipos de pagamento de tecnologia, royalties e aluguéis, eles incluíram aqui como tipos de rendimento que não são considerados rendimentos ativos. Ou seja, eu tenho uma empresa brasileira no exterior que está licenciando software, ela dificilmente vai escapar dessa tributação penalizante aqui. Entenderam? Então, na verdade, o que a CMP está fazendo de fato, ela está atrapalhando a internacionalização das empresas de alta tecnologia no Brasil. Porque ela está dizendo assim, você pode prestar serviço no exterior, mas você não, praticamente, não é que você não pode, assim, mesmo que você licencie o software, eu vou considerar esse licenciamento como um rendimento financeiro. Não vai ser um rendimento que vai te dar direito ao regime fiscal melhor. Você vai cair no regime fiscal pior. Estão entendendo? Eu sei que isso é um pouco técnico, mas estão dizendo assim, ó. Se você é uma empresa offshore que só serve para investir na bolsa americana, você vai ser tributado todo ano. Ruim, mas ok. Se você é uma empresa brasileira de tecnologia que fica licenciando software, você também vai ser tributado todo ano, igual a empresa offshore de investimento. Entenderam? Assim, jogou para baixo. Ei, Juliana. Jogou para baixo a empresa de tecnologia, que era justamente o contrário. Era para dar por exemplo, o nosso vizinho aqui, o Uruguai, as empresas internacionais de tecnologia lá que licenciam software, tem tributação 0. Né? Maravilha, aqui do lado. No Brasil, a empresa brasileira que vai se internacionalizar vendendo para o Paraguai, por exemplo, não vai ser tributada até sobre os lucros não distribuídos. Você entendeu assim, o tamanho do trauma que isso dá na economia? Justamente num dos poucos setores que estava crescendo? Isso é um inferno. O que o brasileiro, o empresário brasileiro, qual é a solução mais fácil para esse problema, para ele? Ele compra uma casa no Uruguai, vive no Uruguai 6 meses e 1 dia por ano, e no Brasil 5 meses e 28 dias. E ele vai ser não residente fiscal no Brasil. Entendeu? Ele vai se expatriar, vai fugir do Brasil. Igual muito ator faz, muita gente rica faz. Ele vai fugir do Brasil para fugir dessa norma doida, para ele poder internacionalizar a empresa dele. Entenderam? Deixa eu ler um pouco nos comentários aqui. Ai, meu Deus. Bruno, como fica a renda de locação de imóveis no exterior? Não, peraí.
A renda de locação de imóveis, se for direta, você é o dono do imóvel direto, você vai continuar pagando o Carnê-Leão. Então, até 27,5, tá? Não entrou nessa norma aqui. Uma boa pergunta. Mas não entrou nessa norma, viu? Vai continuar pagando como é o sistema hoje. Que bom, pessoal. Bastante gente. Tô feliz. Tinha umas outras perguntas aqui. Muita reclamação, né? Pessoal meio chocado. Fazer o que agora se tem offshore? Vou falar daqui a pouco, tá? Não se esqueçam que segunda que vem nós vamos ter um evento como esse. Se inscrevam pelo link da minha bio. Quais serviços podemos oferecer? Já vou explicar. Vou só explicar o trust. Beleza. Vou só explicar agora a questão do trust. E aí a gente finaliza com um serviço que vocês podem oferecer para os clientes, né? Para capitalizar, prestar serviços. E não só isso. Ajudar também, né? Em cima dessa norma aí. Então, beleza. Então, sobre as offshores foi isso. Como é que é a questão dos trusts? O trust é o seguinte. Trust é uma briga antiga. A Receita Federal, por meio de estudos internos, algumas soluções de consulta, algumas falas públicas de dirigentes, ela já vinha se posicionando que ela não gosta de trust e não reconhece o trust. Ou seja, ela reconheceria o trust como uma conta bancária. O trust, pessoal, é assim, ó. Tem o nosso amigo Alexandre Regui, nem sei se ele está aqui agora, mas ele tem um curso só sobre trusts, mora na Suíça, excelente advogado. Se ele me ouvir falar aqui, ele vai até tremer, porque ele é super criterioso com a definição de trust. Alguém aqui que está assistindo certamente conhece ele. Mas o que seria o trust, assim, simplesmente falando? É assim, ó, você pega o seu patrimônio, você dá para uma pessoa cuidar. Então, no Brasil, quando você pega uma coisa que é sua e dá para alguém cuidar, você está fazendo um contrato de depósito, né? O bem ainda é seu e está sob a custódia daquela pessoa. No trust, quando você dá para essa pessoa cuidar sob a modalidade de trust, aquele bem deixa de ser seu, entendeu? Ele não está mais no seu patrimônio, ele não pode ser penhorado, o rendimento dele não é seu, você não pode pagar imposto sobre ele, ele desapareceu. Você botou lá num buraco sem fundo, ele sumiu. É isso, ele sai do seu patrimônio. Só que você, no ato de dispor dele, de falar que ele saiu do seu patrimônio, você pode dizer o que vai ser feito com ele. Então, assim, o trust mais básico é assim: você guarda esse bem, por favor, mas quando eu morrer, passa para meus filhos. Entenderam? Como se fosse isso. Mas só que, enquanto eu estiver vivo até eu morrer, e antes desse bem para os meus filhos, ele não pertence, é como se ele não pertencesse a ninguém, entende? Se eu tiver uma dívida, ele não pode ser penhorado, enfim, ele não pertence a mim. Basicamente é isso. Então, a Receita falou assim, a Receita Federal nunca gostou de trust, por quê? Porque se a gente fosse seguir a legislação estrangeira, que aliás seria o mais correto, né? Até pela nossa lei de introdução ao Código Civil, quando os atos são realizados no exterior, seguem a lei de onde foram realizados, etc. Então a gente poderia dizer assim, que a Receita teria que seguir. Mas por que ela não gosta de seguir? Porque ela fala assim, pô, o cara tá cheio de dinheiro aqui, tem, sei lá, e tem gente que tem muito dinheiro em trust, tá? Eu já atendi clientes bilionários, é cheio de gente aí com 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões de reais. Gente rica mesmo. Não é rico, né, que tem um salário de 100 mil reais, não. É rico mesmo. Pois é, a Receita fala assim, esse cara é cheio de dinheiro, vou tributar. Aí na hora que ela vai lá tributar, fala, o dinheiro do cara sumiu. Onde é que tá? Tá num trust. Fala assim, como é que é esse negócio do trust? Aí o cara fala assim, então, Receita, tá no trust lá, não é mais meu, vai ficar pros meus filhos. Adeus, você não pode mais tributar. Você acha que a Receita Federal aqui, que é, né, insana pra tributar, odiava isso. Então ela sempre vinha tentando destruir esse instituto. E agora ela arrumou a chance, né? Ela falou, não, agora eu vou acabar com esse trem. Ela fez uma norma dizendo que o trust não existe, basicamente. Então assim, o trust existe, mas não existe. Para o Brasil não existe. Problema. A norma tributária, né, não pode dispor sobre elementos do direito civil. E a existência, a natureza, as consequências do trust é um caso típico de direito civil internacional, né? Lei de introdução ao Código Civil, aplicação de direito estrangeiro no Brasil, etc. Então, assim, nunca uma norma tributária... Seria a mesma coisa uma norma tributária falar assim, as empresas não existem mais, os aluguéis não existem mais, entendeu? Ela está dispondo sobre um tema de direito civil, então não poderia, para começar. E depois, que essa norma aqui, ao dizer isso, ela fala que toda vez que um bem sai do trust para um beneficiário, seria, né, vai para o filho do cara, que é uma doação. Então, assim, além de dispor, no meu entender, além de dispor sobre um tema de direito civil, ela está atuando com natureza de lei complementar,
que ela já entrou ali numa questão do ITCMD, do Imposto sobre Doações. Entenderam? Então eu acho que essa matéria jamais poderia ter sido disposta, bom, assim nessa pressa, depois por esse meio, porque é um tema super complexo de direito civil internacional até, e também enfiaram um imposto estadual aqui no meio, entendeu? Assim, do nome federal. Não era pra ser assim, tudo errado. Eu acho até que quem fez sabe que tá errado. Mas eles estão nem aí. Eles vão fazer, pronto. Ah, lembrando disso, sobre essa questão de direito civil, me esqueci de falar. Lá quando a gente dispõe das offshore, olha a disfarçatez dessa norma. Ela falou assim, ó. Cadê? Ela basicamente fala assim: qualquer tipo de entidade no exterior, personificada ou não, incluindo fundos de investimento e fundações. Sabe que insanidade é essa? Ou seja, a pessoa é membro de uma associação lá, sei lá, de golfe lá nos Estados Unidos. Se essa associação der lucro, o cara tem que pagar imposto aqui. Ele é membro lá de uma fundação católica de orfanatos lá na Suíça, aí ele tem que pagar imposto aqui. Não é maluco? Você lê isso aqui e fala assim, coisa de doido, isso aqui é maluco. Por que eles fizeram isso? Eu explico pra vocês. É porque em várias jurisdições offshore, Panamá, entre outras, isso é famoso, você consegue fazer fundações privadas que elas são utilizadas de uma forma que no Brasil não é comum. Porque no Brasil, quando a pessoa institui a fundação ela costuma ter... Bom, quase não existem fundações no Brasil, né? E quando tem, são sempre assim, fundações educacionais e tal, faculdades, elas nunca revertem para quem instituiu. No exterior, a fundação, enquanto o fundador é vivo, ela funciona mais ou menos ali como meio que uma empresa, entende? Então algumas pessoas usam esse tipo de fundação, na prática, como se fosse uma empresa offshore. É uma peculiaridade de alguns sistemas. Aí o que a Receita Federal fez? Falou assim, não, fundação agora é empresa. Falou assim, então o cara é dono de uma fundação de escola para crianças carentes na África, ele tem que pagar imposto do dinheiro lá da escola? É o que tá escrito aqui, entenderam? Assim, é uma coisa feita na marra, igual um boi faria um negócio. Não é coisa de um jurista fazer isso. É uma barbaridade. Mas eles fizeram, meteram aqui, entidades não personificadas, ou seja, consórcios e tal, alguns tipos de sociedades, mas mesmo assim, joint ventures, parcerias e fundações. Então, nunca que como é que é, gente? Isso é tão maluco. Eu sou um civilista, né? Eu gosto mais, eu aprecio mais o direito interpretado sobre a ótica privada. Aí você vai falar assim que todos os tipos de fundação no exterior tem que pagar imposto no Brasil. Mas isso é contra 1.000, 2.000 anos de desenvolvimento do direito civil lá, do direito romano, que são fundações e tal. Entendeu? O cara abre uma igreja no exterior. A igreja é uma associação normalmente, né? Uma entidade personificada. Tem que pagar imposto no Brasil da igreja? É isso. É o que está escrito aqui. Eu tô falando isso porque assim, eu sei que às vezes quem vai estar assistindo que for do mercado vai achar isso bobagem, mas para quem é jurista, é para mostrar para vocês que essa norma não foi uma norma edificada, feita direitinho. Ela foi feita para tributar e pronto, entendeu? Assim, o objetivo dela é bem claro, quero tributar, né, azar de quem acreditava na lei. Os trusts seguiu mais ou menos a mesma forma. O problema prático do trust é que o trust, como ele é um instituto muito utilizado no exterior, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, quem tem muito dinheiro, né, e tem relacionamento bancário com esses grandes bancos, os bancos oferecem trust. Igual o banco aqui no Brasil te vende seguro, se você for rico, o banco vai te vender um trust, entendeu? Então muita gente rica mesmo, bilionária, eu diria até que a grande maioria dos bilionários, tem trust na Europa, na Nova Zelândia, no Luxemburgo, nos Estados Unidos. E a Receita chegou do nada e falou assim, não, esses trusts todos não existem. Basicamente é o que ela fez, ela quase teve uma função praticamente judicante, né? Ela desconstituiu os negócios jurídicos mundiais da pessoa. Claro que, assim, para quem é muito rico, o cara vai dar um jeito. A gente vai falar daqui a pouco até possibilidades. Mas tem muita gente que usa trust, como eu falei, para questões sucessórias, né? Ah, eu tenho uma casa lá, vou deixar para os meus filhos. Tem alguns países em que se você não usar o trust, inclusive, você é penalizado com tributos de herança muito alto, é o caso aí lá dos Estados Unidos. Mas a lei falou assim, então, não tem mais não, acabou, tá? Um abraço. E ainda certamente vai ter uma obrigação para a Receita de você ficar explicando o seu trust, mostrando como é que funciona, os beneficiários. Então essa questão do trust, aí foi uma disrupção total, entendeu? Foi a paulada completa. Porque a da offshore, você ainda tem ali por onde abordar. Essa do trust ficou ruim mesmo. E aí volta aquele aspecto político que eu falei, que é o seguinte, vai tributar rico, qualquer pau serve. Para bater em rico, qualquer pau serve. Para dar R$200 aqui de isenção de imposto de renda pro pobre. Aí você fala, mas esses ricos aí,
Eles aqui financiam o sistema produtivo aqui no Brasil. Vamos ver, né? Quem sabe? Tá desse nível aqui. É difícil fazer uma live como essa, porque por um lado a gente tem um rigor jurídico num tema que é um dos mais difíceis do direito, né? Que é o direito tributário internacional, e, e o reconhecimento internacional de institutos de direito civil, muito complexo. Agora, por outro lado, ele é tratado assim, numa disfarçatez tão grande que a gente também tem vontade de falar, tá errado, né? Simplificando, tá errado. Então, vocês me perdoem aí, mas é um equilíbrio difícil. Então, agora eu vou passar para as soluções, tá? Antes, vou só ler aqui alguns comentários. Fato gerador em país estrangeiro. Exatamente, isso é um grande problema. O Patrick mencionou aqui. Fundações no exterior são usadas como mecanismo de transmissão patrimonial. Verdade também. A natureza jurídica e finalidades das fundações do Brasil e no exterior são distintas. Mais ou menos. Não é que elas são totalmente separadas, não. Elas têm coisas em comum, tá? Em algumas coisas são distintas. E a lei não fala só em países em que a fundação não quer dizer a mesma coisa que no Brasil. Ela fala fundações e pronto. Entenderam? Ela não falou assim, regimes de fundação abusivos do Panamá. Ela falou fundações. Entendeu como é que foi mal feito? Não reconheço o trust, mas eu vou dispor sobre... É mais ou menos isso mesmo. Ai, dá uma vergonha de ser brasileiro. De vez em quando dá, né? Beleza. Alguém tá falando aqui que a Regui fez uma live também. Vou ver lá depois. Ô, Luca, muito bem. Então, pessoal, agora o que a gente pode fazer para ajudar os pobres coitados dos contribuintes que estão nessa situação? Em primeiro lugar, a gente não sabe em que medida essa lei vai entrar em vigor. Essa medida provisória vai virar lei, né? E mesmo que ela vire lei, certamente vai ter muito questionamento judicial. O problema é, se a pessoa tem lá um patrimônio muito grande, ela não pode ficar esperando até setembro para saber se ela vai mudar ou não. Ela tem que começar a se movimentar agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer com o seu cliente é falar assim, olha, como é que é a sua situação? Explicar para ele os riscos que ele tem. Porque, por exemplo, se o seu cliente tem lá um fundo de investimento focado em comprar ação e nunca vender, e ele pretende vender a ação daqui só 20 anos, basicamente para ele nada muda. Mas se ele é um cara que tem uma empresa de software, que faz licenciamento de software internacional, e está faturando, está em fase de expansão, e está recebendo investimento estrangeiro, talvez a única solução para ele seja fugir do Brasil. Entendeu? Assim, varia muito aqui a situação da pessoa. Mas aí você vai ter que sentar com o cliente e explicar qual que é o seu caso exatamente. Mostrar para ele o risco, quanto que ele vai ter que pagar e tal. Primeira coisa é um diagnóstico. Todo mundo vai ter que fazer isso, tá? A live vai ficar salva, pessoal. Outra coisa que você pode fazer. Essa lei, ela traz ela fala o seguinte. Não sei se vocês vão lembrar, há uns anos atrás, uns 8 anos atrás, 7, teve o RESET, o regime de repatriação especial, que era para todo mundo que tinha patrimônio exterior não declarado no Brasil, ele podia trazer o dinheiro para o Brasil e, em teoria, ele ia pagar um valor fixo de imposto mais multa e não ia cometer crime, entenderam? Basicamente era assim. Então, era como aqueles casos políticos, tinha dinheiro no exterior, famílias tinham dinheiro no exterior, o cara recebeu uma herança lá, não sabia declarar, o governo falou assim, olha, declara, paga esse imposto aqui, era 30%, e acabou. Essa norma, ela trouxe uma coisa parecida. Ela falou assim, ó, se você tem valores que você apurou no exterior há muito tempo atrás, ainda que estivessem declarados, mas estão com um valor defasado, eu vou te dar a possibilidade de atualizar o valor para valor de mercado hoje, pagar apenas 10% de imposto sobre essa diferença, justamente por quê? Porque como agora eu vou começar a fiscalizar mais isso, se você fosse vender daqui 3, 4 anos, você vai ter que pagar aquela alíquota grande lá de 22,5, né? Ou de ganho de capital, que ia ser mais ou menos parecido. Então, é como se a pessoa estivesse antecipando um pouco do imposto para não ter que pagar muito no futuro. A norma traz esse projeto. Quando houve o reset, foi a salvação da lavoura para muitos advogados. Muitos advogados de São Paulo, eu conheci vários, eles ganharam assim, sem brincadeira, tá? Coisa de 500, 1.000, 1 milhão de reais, só fazendo repatriação para vários clientes. Cobrava um percentual, cobrava por hora e tal. Muita gente fez, eu fiz algumas também. Mas por que eu não fiz muitas? Porque na época eu falei assim, eu não acredito na Receita, eu acho que ela vai trair os contribuintes. Eu acho que você vai pagar o imposto e depois ela vai ainda atrás de você criminalmente ou vai arrumar algum problema. Dito e feito. Para um grande número de contribuintes, a Receita foi lá, recebeu o dinheiro, organizou, depois falou assim,
Não, mas só valia até ano passado. Esse ano, como estava errado, né? Tipo uma espécie de crime continuado, uma infração administrativa continuada, eu vou te multar tudo do mesmo jeito, como se você não tivesse participado da regularização. A traição mesmo, foi assim, e deu muito problema judicial, criminal. Os meus clientes não tiveram esse problema, porque eu falei, melhor não fazer não, regularize de outra forma, entenderam? Então, por que eu tô te falando isso? Porque tá aí, de novo, né? A Arapuca é a mesma. Vale a pena fazer essa regularização, correr lá, declarar tudo para Receita? Ou vai que o cara faz isso agora, mas aí depois não converte em lei? Ou vai que converte em lei e a Receita depois inventa um motivo para meter uma ação criminal na pessoa mesmo assim, né? Então, assim, eu tenho 10 mil pés atrás, né? Eu não confio nesse órgão. Eu também não confio na presidência. De modo geral, não confio no governo. Então, você vê um negócio super mal feito. Como é que eles vão tratar? Eles vão tratar com carinho isso aqui? O negócio que eles fizeram às pressas? É difícil de acreditar. Então, mas, por outro lado, como eu falei, muitos advogados ganharam centenas de milhares de reais fazendo esse serviço. É um serviço muito parecido. Então, você vai ter que analisar com seus clientes e falar assim, ó, é o seguinte, você pode sair do Brasil, você pode pagar um imposto a mais, você pode fazer essa regularização parcial aqui, que vai gerar um certo valor de imposto, mas depois vai te permitir reorganizar a sua vida, o que é que você prefere? Então você discute com o seu cliente, pode ser que para algum cliente de vocês isso vale a pena, mas são grandes serviços que vocês podem oferecer, tá? Ou seja, o diagnóstico tributário, você pode cobrar bem aí, e depois essa regularização. Certamente nas próximas semanas a Receita vai emitir algumas instruções normativas, em geral ela solta um software próprio, tá? Vocês podem estudar isso e oferecer para os seus clientes. Lembrando, gente, que isso aqui não é só para milionário, não. Às vezes o cara tem lá um investimento de 100, 200 mil reais no exterior, muita gente, né? Ano passado mais ou menos 1 bilhão de reais foram enviados para o exterior, especialmente para a Avenue, e esse pessoal todo vai precisar de consultoria sobre isso, tá? Então vocês podem, o mercado é amplo a esse respeito, tá? Não é só para bilionário, não. Então, consultoria de diagnóstico, esse regime de regularização. Outras questões, para quem tem trust vai ter que reorganizar, é essencial. E como que a pessoa vai reorganizar o trust? Não vai dar tempo de eu explicar aqui aprofundadamente, porque é um tema muito complexo. Mas, por exemplo, se você criar uma offshore e digamos assim, você liquida o trust, cria uma empresa. Em alguns países, as empresas podem criar trusts, não são só os seres humanos, digamos assim, entendeu? Você consegue que a sua empresa crie um trust, talvez você consiga escapar disso aqui. Porque você consegue simultaneamente botar o patrimônio na empresa, depois tirar o patrimônio da empresa, ou seja, no balanço contábil da empresa não vai aparecer, e o trust vai estar lá válido. Pode ser uma alternativa. Essa reorganização do trust. Isso é um pouco difícil de fazer, vai demandar aí colegas de vários países, mas em teoria é possível. Tá? Então quem tem trust pode pensar nisso. Outra oportunidade. Se a pessoa tem uma offshore no exterior, ou que tem investimentos, ou então que é uma offshore desse sistema que distribui software e está prejudicada, vocês podem fazer uma reorganização contábil daquela empresa. Aí vocês têm que ter um domínio muito bom das regras chamadas regras de preço de transferência, né, o transfer pricing. Então, basicamente é o seguinte. Você vai reorganizar a contabilidade da empresa para que ela tenha uma renda ativa maior do que a lei permite, né, no mínimo que a lei permite, acima de 80%. Como que você faz isso? Tem muitas formas de fazer, tá? Muitas formas. Mas vou dar um exemplo aqui simples. Digamos que a empresa licencia software. Você pode falar para ela assim, ô empresa, você pode... Esse seu software, por acaso, é um software as a service, né? Um software... É um software que é oferecido junto com serviços. O que é software as a service? É o Instagram, o YouTube, né? E-mail, hoje em dia tudo é software as a service. Netflix é um software fornecido de maneira contínua. Você pode, por exemplo, fazer uma divisão e faturar uma parte como licença de software e outra parte como serviço. Só isso aí já vai reorganizar a sua contabilidade, ou seja, seu rendimento vai deixar de ser só licenciamento, né, royalties, aluguéis, e vai passar a ser de prestação de serviço. Talvez só isso faça você escapar da norma. Ou então, a sua empresa está num paraíso fiscal típico, Ilhas Caimã, Hong Kong, vamos mudar ela para um país que não é considerado paraíso fiscal, vamos mudar para o Uruguai. No exterior isso é muito simples de fazer, você mudar a sede da empresa. As empresas aí, a Amazon tal, fazem isso o tempo todo. Então você muda a sede da empresa de Hong Kong, né? Ou seja, como se mudasse a empresa de lugar. Muda a empresa de Hong Kong, que é um paraíso fiscal, dos Ilhas Caimã, muda para o Uruguai, muda para Luxemburgo. Entenderam? Pode ser também.
Outra coisa, alguns tipos de investimento em Luxemburgo, eles são feitos de uma forma, não só em Luxemburgo, em outros países também, mas em Luxemburgo, que eu tive lá recentemente, eles são feitos de uma forma em que o dinheiro sai da empresa, fica meio que guardado num fundo lá que, digamos assim, é imexível. Ele não apresenta alterações patrimoniais. Então você pode pegar uma empresa que está investindo nos Estados Unidos, direcionar ela para Luxemburgo, magicamente ela não cai mais nessa lei. Entenderam? Tem 1000 formas de fazer, eu estou aqui tirando as mais simples. Tem uma questão de reorganização de empréstimos e tal. Tem até uma brechinha na lei muito interessante, ela fala assim, que se os lucros vierem do Brasil, essa offshore não paga imposto. Então, olha que loucura. Presta atenção que eu vou falar, que é um negócio meio difícil de entender. Se o brasileiro está aqui, ele abre uma offshore no exterior, e essa offshore investe nos Estados Unidos, ele tem que pagar imposto dessa offshore todo ano. Se essa offshore investe no Brasil, no mercado financeiro, esse tipo de investimento estrangeiro no Brasil, em vários casos, tem até isenção de imposto. Vai pagar 0 de imposto. Por exemplo, em fundos de investimento imobiliário e tal. Se essa offshore fizer isso, ela não cai, ela não está nessa lei. Então o cara que está aqui não vai pagar imposto de renda. Entenderam? Ou seja, se você abre offshore para investir no exterior, em outro país você paga. Mas se a offshore reinveste no Brasil, você não paga. Vocês viram que é um meio de doido? Por que eles fizeram isso? Certamente porque, como tem alguns fundos de investimento que já são feitos dessa forma, eles viram que se eles não botassem essa brecha, eles iam irritar muita gente no mercado financeiro. Então botaram essa brecha aí, que serve até para investidor pequeno. Entendeu? Cris, um dos países mais ricos do mundo, Luxemburgo. Olha, como eu gostei do Luxemburgo, eu até adotei aqui fixamente aqui na minha estante, ó, uma bandeirinha de Luxemburgo. Porque aquilo é o Conde de Fadas, cara. Parece um reino medieval, assim, católico, rico pra caramba, cheio de bancos. É uma maravilha. Adorei aquilo ali. Então, pessoal, vamos ter reorganização de trust, esse sistema de repatriação, consulta de diagnóstico e reorganização de offshores. Seriam serviços mínimos que vocês podem oferecer em relação a essa nova lei para pessoas que têm investimento no exterior, seja pessoas físicas, seja pessoas com offshore, operativo ou não, né, ativo ou não, seja pessoas com investimentos via trust. Se vocês estiverem achando isso tudo muito complicado, é normal, quem não tem contato com a matéria, né, porque você tem que ter algum conhecimento de acordos de não bitributação, de paraísos fiscais, instrumentos financeiros, um pouquinho de contabilidade. Mas assim, se você gosta desse assunto, não se preocupe que você vai entender. O principal é gostar. No evento semana que vem nós vamos explorar um pouco desses assuntos e nos meus cursos eu sempre falo sobre isso, tributação internacional, até um dos meus diferenciais. Somos poucos advogados aqui na internet que falam profundamente sobre esses assuntos, tá? Então, em Luxemburgo o transporte público é de graça, é verdade. Eu mesmo peguei lá o ônibus, tá muito legal. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu sugiro que vocês façam? Conversem com os clientes de vocês, já proponham diagnósticos. Se vocês precisarem de parceria, podem me entrar em contato comigo, a gente faz uma parceria e tal. Mas vamos procurar orientar os empresários nesse momento difícil, porque, olha só que coisa, o cara pode ser que ele passe de uma tributação zero para uma tributação gigante, ele tem menos de um ano para decidir, e ele só consegue decidir com certeza depois que esse trem virar ou não virar lei, sendo que o Congresso pode alterar ainda o conteúdo da norma. Então, é uma situação difícil, a gente tem que ser estudada com muita calma. É um tema muito técnico, então, por exemplo, um erro que eu vi sendo cometido aí muitas vezes. Vários países têm ou acordos de não bitributação com o Brasil, ou então, se não é um acordo formal, eles têm uma coisa chamada reconhecimento de reciprocidade, em que a Receita fala assim, se você reconhecer o imposto pago no Brasil como crédito aí, eu reconheço o imposto pago aí como crédito aqui. Então, pegando o exemplo dos Estados Unidos. Muitos investimentos nos Estados Unidos, eles têm uma tributação de 30% na fonte. Como lá tem uma tributação de 30%, aqui no Brasil a tributação máxima é 27,5%, então 30% é maior que 27%, o crédito da pessoa é maior do que a dívida dela aqui. Então no Brasil ela não paga nada, entendeu? Como se o imposto pago num país valesse no outro. Essa norma não altera nada disso. A questão da reciprocidade está em outra lei. Muita gente falou assim, então agora acabou a reciprocidade e quem investe no exterior tem que pagar imposto de qualquer jeito. Não, gente, vocês estão viajando. A questão do investimento no exterior, como eu falei aqui no início, tem a ver com época de pagamento, que era mensal, vai passar para anual, alíquota, que era até 27,5%, agora é até 22,5%, um monte de outras coisas, tipos de rendimento que aplicavam, né, que agora vai incluir seguro e tal. Isso mudou, e ninguém falou sobre isso.
Agora, não quer dizer que o sistema todo internacional de tributação brasileiro foi revogado. Não é isso que está dizendo aqui. Mas se vocês forem ver até no jornal grande aí, muita gente falando do mercado financeiro, estão falando, não, é isso que vai acontecer. Bom, como o Brasil é um lugar doido, pode até ser, mas não me parece o caminho, entendeu? Porque senão, era como se o governo brasileiro estivesse entrando em guerra com o mundo. Vou acabar com todos os tratados de não tributação do Brasil com medida provisória. Não está além da capacidade brasileira, mas seria difícil, entendeu? A pessoa precisaria estar bem doido para fazer isso. Então, o mais importante agora é dar um direcionamento correto para os clientes de vocês, analisar a situação com frieza. Eu sei que tem muito calor político aí, o pessoal falou, o cliente tem que ir embora, acabou o Brasil e tal, mas não é assim, a gente tem que avaliar com caso a caso. Quem sabe vocês até conseguem usar aí por meio de uma estratégia inteligente, usando Uruguai, usando Luxemburgo, Suíça, reorganizar a vida do cliente de modo que ele tenha uma tributação aí ínfima a mais, pague 1, 2% a mais ou mesmo nada, e não tenha que sair correndo do Brasil. Né? Tem gente que não quer sair do Brasil. Mas também o fato do cara não querer sair do Brasil não quer dizer que ele tem que pagar 22 meses de imposto aí na cabeça só por causa disso. Tá bom? Antônio, Adler, mudou algo para quem investe em Forex? O Forex é moeda estrangeira, né? Mudou. Bom, esse aqui é o problema. Provavelmente sim, mas nós só vamos saber quando sair a regulação da Receita. Pode ser que os rendimentos de moeda estrangeira, né, de ganho de capital em Forex, passem a ser tributados, eles percam aquela isenção de até 35 mil por mês e passem a ser tributados a 22,5, mas vai depender da regulação da Receita, tá? Não está muito claro ainda. Perfeito? Pessoal, é isso. Já temos aí 1 hora de live, né? O assunto é difícil. Hoje é feriado. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição para responder. E renova, claro, o convite para a live de segunda que vem, tá? Operação Conquista 2, segunda edição do evento, vocês vão gostar com certeza. Vamos falar sobre advocacia internacional, que é o tema, né? A área mais legal do direito, é o tema que a gente está conversando aqui. Valeu, Elvio, muito obrigado. Ô, Marcelo, muito obrigado, viu? Valeu, Carlos. Grace, que bom que vocês ficaram até o final. Muito bom, pessoal. Como sempre, estou ali na caixinha de perguntas, tá? Algumas pessoas ficaram me perguntando se isso queria dizer que acabou a saída fiscal do Brasil, ou se altera para quem deu saída fiscal do Brasil. Na verdade, quem deu saída fiscal do Brasil vai acabar sendo beneficiado, porque não vai cair nessa lei. É mais ou menos nesse sentido, tá? Mas não quer dizer que algumas pessoas interpretaram assim que mesmo quem mora fora do Brasil tem que pagar imposto aqui. Não é isso. É quem mora no Brasil e tem investimento fora, tá? Não é quem saiu do Brasil, não. Ô, pessoal, que bom que vocês gostaram. Eu fico muito satisfeito mesmo. Igor, se meu curso aborda todos os assuntos, isso e muito mais. E contratos, Comex. Maravilha, pessoal. Agradeço muito, tá? Boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.